Mais um vídeo começando aqui no canal, um vídeo temático que eu amo, eu tenho certeza que vocês gostam também. E a marca escolhida de hoje, vocês já viram aí pelo título, Yves Saint Laurent. Sim, trouxe aqui novos produtinhos que eu comprei da marca e eu vou testar pela primeira vez junto com vocês. E obviamente eu vou usar outros produtos que eu já tenho de Yves Saint Laurent para chegar nesse look final. E os produtos que eu trouxe, gente, são blush, tenho também iluminador, pó finalizador e ainda recebi de brinde essa miniatura aqui, que é um gloss lindíssimo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu like, senta aí para aproveitar e bora lá começar essa make. Já estou aqui com a minha skincare pronta, já apliquei também meu protetor solar para passar esse dia. E o primeiro produto de Yves Saint Laurent que eu vou usar vai ser esse primer aqui. Vocês já viram várias vezes aqui no canal. Ele é um primer que tem umas partículas de brilho que já dá pra ver aqui pelo vidrinho. E, aliás, é uma embalagem belíssima, como a maioria das embalagens de Yves Saint Laurent. Esse aqui, ele é o primer que se chama Touch Eclair Blur Primer. E ele promete um blur. Eu lembro que ele tem uma textura bem agradável para aplicar na pele. Não chega a ser siliconado, mas olha, ele tem assim uma textura mais firme que dá para você aplicar e sentir que a sua pele ela vai ficar mais lisinha para poder receber a base. Agora sim, vamos para a base e a escolhida de hoje é um lançamento recente da marca. Essa daqui é a All Hours Glow Foundation. Como o nome já diz, ela tem um acabamento glow e a minha é na cor MN7. Inclusive tem um vídeo exclusivo só sobre essa base aqui, vou deixar o link para vocês assistirem depois, onde eu falo em detalhes sobre a minha experiência, primeiras impressões e um teste de um dia em relação a essa base. E depois desse dia, eu confesso que eu não usei mais, até por isso mesmo eu escolhi essa base pra gente usar nesse vídeo de hoje. Vou espalhar essa base com um pincel. Esse aqui é o pincel da MAC, que eu gosto bastante, já falei aqui também em outros vídeos. Ele é o número 170S. E essa base, gente, eu me lembro que eu gostei bastante do resultado dela no final do dia. Mas eu tenho percebido que apesar de ser um lançamento recente e parece ser uma boa base, quase ninguém tá falando dela, né? Vocês têm visto muitos comentários, muitas resenhas dessa base por aí? Porque eu não tenho visto muito engajamento aí na internet falando dessa base. O que é uma pena, porque eu me lembro que eu gostei bastante do acabamento dela na pele. E hoje, inclusive, eu vou comprovar se essa primeira impressão ela fica. Base já espalhada, agora nós vamos para o corretivo, que é esse daqui também da linha All Hours. É um corretivo que já está aí no mercado há um bom tempo. E a cor que eu tenho é a MN1. Eu lembro que esse corretivo, ele dá aqui um acabamento bem bonito na região dos olhos. E ele é ótimo para peles maduras, assim como a minha. Não marca linhas finas e também dá uma cobertura bem razoável. Agora eu vou esfumar com esse pincel aqui da Fenty Beauty, esse é o número 180. E eu tô usando hoje pincéis, gente, eu vou confessar, vou falar a verdade aqui pra vocês. Porque a última esponjinha que eu tava usando já tava na hora de jogar fora. Aí eu joguei no lixo e a próxima novinha que eu ia pegar, eu tenho um estoque, tá? Principalmente dessas esponjas da Real Techniques, que é a que eu mais gosto. E aí, obviamente, como ela vem seca, eu teria que umedecer. Então, não tive tempo de umedecer com uma antecedência suficiente para ela ficar meio úmida, não muito encharcada, que isso às vezes interfere na cobertura da base principalmente. Então, por isso hoje eu estou usando pincel, mas eu confesso a vocês que às vezes eu sou um pouco preguiçosa para usar pincel. A esponjinha, de fato, ela é bem mais prática, né? Mas o pincel também tem suas vantagens. Agora, como eu não tenho mais nenhum produto cremoso líquido para aplicar, eu tenho um blush novo, mas ele é um blush em pó, eu já vou então selar essa pele. E aí sim, já vamos usar um dos produtos novos que eu comprei da marca para juntar aqui na minha coleção. E eu tô falando do pó solto da marca. Esse aqui é o All Hours Hyper Blur, então já diz aqui que ele promete um blur na pele. E a cor que eu comprei é a cor número 04. Esse aqui vem com 10 gramas de produto. Vou abrir aqui a embalagem pra gente já conferir. E essa cor 04 é a cor rosa. Gente, eu tô apaixonada pelo efeito que os pós rosa deixam aqui na minha pele. De fato, é um tom que super se adapta aqui ao meu tom.
E vem nessa embalagem belíssima. Mais uma vez, estou sendo redundante falando das embalagens de Yves Saint Laurent. Pretinha, aqui embaixo a gente já vê a cor rosa do pó. E no fundo da embalagem a gente tem aqui o nome do produto e o número da cor. Então, bora lá testar. Não sei como que é aqui dentro, se tem alguma trava ou se vem com alguma esponjinha. Vou conferir agora com vocês. Ah, vem uma esponjinha. Olha que chique. Uma esponjinha de veludo da marca, preta. Ai, dá muita dó de sujar, né? Como eu não sou muito fã dessas esponjinhas redondas, a não ser em caso de emergência, se eu estiver na rua e de fato eu precisar fazer algum retoque, então não vou usar. Em casa eu sempre uso a minha esponjinha velha de guerra, que vocês já conhecem, que é essa daqui da Real Techniques. E agora eu vou descobrir com vocês como que eu abro essa embalagem. Eu acho que tem um selo aqui de proteção, tem, olha. Na hora, para vocês conferirem. E até tá voando um pouquinho de pó. Dá pra ver que ele é bem fininho mesmo. E vem aqui, olha. Interessante que os furinhos vêm nesse formato de setas, né? Eu acho que é isso. Bom, então vou começar aqui tirando um pouco do produto e colocando aqui na tampa. 10 gramas não é muita coisa, né, gente? Então dá um pouco de dó de tirar produto demais. Mas eu acho que essa quantidade aqui é o suficiente para selar todo o meu rosto, mas dando mais ênfase na zona T e aqui na região dos olhos. Então, vou começar dando umas carimbadinhas. Olha, eu percebo que ele é bem fininho mesmo. E olha o tom rosado já chegando aqui, olha. Que depois a gente vai tirar o excesso com um pincel bem fofo. Com certeza não vai ficar assim. Mas essa textura aqui do pó, eu já percebo que vai ajudar a deixar esse blur mesmo na pele. Gente, a minha cara tá engraçada, né? Com essas marcas aqui rosa no meu rosto. Mas faz parte do processo, né, gente? Antes da gente ficar linda, maravilhosa, a gente passa por essas etapas. Agora sim, vamos tirar essa cara de palhaça para aparecer de uma forma decente aqui no vídeo. E usando aqui esse pincel que tá limpinho. Eu botei para lavar o outro que eu tava usando, então não vai ter interferência de nenhum outro pó que tenha ficado nas cerdas. E olha, gente, como ele varre direitinho, tira qualquer excesso e deixa realmente um blur bonito na pele. Eu tô impressionada com esse pó, viu? Prontinho, todo o excesso já retirado aqui. E eu tô impressionada com o acabamento que ele deixou aqui na minha pele. Da próxima vez, inclusive, eu vou tentar usar um pouco menos de pó, principalmente aqui na região dos olhos, porque realmente eu acabei desperdiçando, né? Como eu tirei esse excesso que tava aí, eu acabei desperdiçando o produto. E, né, são 10 gramas numa embalagem aí que não é tão grande, então nada de desperdício. Então, eu usei quase tudo que eu tinha tirado aqui. Eu vou até aproveitar, usar o mesmo pincel que eu tava usando e pegar só o que ficou aqui, olha, e dar uma varrida também aqui no meu pescoço. De fato, eu gostei bastante desse pó, super aprovado aqui na minha opinião, e sem falar nesse puff de veludo aqui, super chique também, para manter na embalagem. Então, pó solto, aprovado. E existem duas categorias aqui do passo a passo de maquiagem que eu não tenho nenhum produto da marca, e por isso eu usei aqui com a câmera desligada. Esse gelzinho de sobrancelha aqui, que é da MAC, ele se chama Pro Locked Brown Gel. Então, como ele é só um gelzinho, eu usei ele para pentear meus fios e colocá-los no lugar. E também, para tirar um pouco do aspecto de pó da minha pele, eu usei esse setting spray aqui da Rare Beauty, que é o Always Optimist 4-in-1 Mist. Então, a pele já está aqui, prontíssima para receber o próximo produto, que é, inclusive, um dos motivos de eu ter aberto esse canal, por eu ser apaixonada por blushes. E aqui está mais um blush de Yves Saint Laurent na minha coleção. Esse aqui, ele é da linha Make Me Blush, e a cor que eu escolhi dessa vez é a número 06 Rose Haze. Então, vou abrir aqui a embalagem. Elas são lindíssimas, mais uma vez sendo redundante. E aqui, olha, nós temos o símbolo da marca e aqui o produto em si que nós vamos aplicar agora. Pelo que eu tô vendo aqui, esse blush, ele é totalmente mate, ele não tem nenhuma cintilância. Mas não tem nenhum problema, porque vocês viram aí que nós vamos testar também
o iluminador da marca. É uma cor muito bonita também, é um rosado que dá um fundinho meio apessegado, que eu gosto bastante para o meu tom de pele. Super curti essa cor, é de fato um tom de blush que eu gosto muito de usar e que combina com muitas makes que a gente pode fazer. Amei! O próximo produto que eu vou aplicar eu já tinha, não é comprinha, mas é um passo da maquiagem que normalmente eu não pulo. E eu tô falando do bronzer. Esse bronzer aqui da marca que eu tenho é na cor 04, que também fica perfeito aqui pro meu tom de pele. Eu sempre uso numa categoria que, digamos assim, de 4 cores, 4, 5 cores, que as marcas apresentam de bronzer, eu normalmente tô ali usando a segunda ou a terceira, até mais a terceira. Que eu gosto de bronzers um pouco mais quentes e que de fato eles apareçam aqui na minha pele, dando esse efeito aí bronzeado que fica muito bonito também. Bronzer aplicado e ele deixa assim, olha, esse toque bronzeado aqui na pele, bem natural. Dá uma marcadinha porque eu quis, tá? Eu quis aqui fazer um pouco mais intenso nessa região aqui do meu rosto, mas vocês conseguem ver que aqui na testa não tá tão intenso. Então, a gente consegue dosar e até porque pela empolgação, porque é um produto que a gente gosta tanto, às vezes a gente exagera um pouco, né? Mas tá aqui de um jeito que pra mim tá bem aceitável. E eu gosto tanto desse bronzer que eu vou até aplicá-lo aqui, olha, como um contorninho aqui no nariz que também super funciona. E aí eu aproveito, trago aqui, olha, pra dentro da minha pálpebra, que já dá um efeito também bem bonito. Agora, o próximo produto faz parte das minhas comprinhas e que é um dos que eu estava aqui mais curiosa para testar, que é o iluminador da marca. Ele se chama All Hours Hyper Luminize e o meu eu escolhi na cor 03 Rosy Sand. Eu não curto muito aqueles iluminadores que são muito branquinhos, porque a minha pele, ela é uma pele média clara, então eu acho que não combina muito. Mas vamos ver aqui se eu escolhi a cor mais apropriada. É uma embalagem que também remete aqui, olha, à identificação de um bronzer. Vou colocar eles aqui lado a lado para vocês perceberem, porque tem o mesmo tamanho, então seria fácil confundir se a capinha tivesse a mesma cor. Então, iluminador, bronzer e eu tenho aqui o pó solto na embalagem com a tampa preta. Então fica fácil de identificar também. E eu tenho um outro produtinho aqui que tem a tampa preta e a gente já vai ver. Eu coloco os três juntos no final para vocês verem. E agora, ai gente, iluminador também é um passo da maquiagem que é difícil pular, né? Tudo que brilha chama muito a nossa atenção, mas tudo com moderação também. Então, vou começar aplicando aqui. Ele tem um fundo meio rosé que eu gosto bastante para o meu tom de pele. Muito delicado, bem fininho. Eu achei, olha, que ele vai depositando com delicadeza, sem marcar a pele. Olha, e já deixa aqui esse brilho molhado bem bonito também. Vou aplicar agora aqui do outro lado e um pouquinho também na ponta do nariz. E hoje vou fazer algo que eu não costumo fazer, que é aqui no arco do cupido. E eu gosto de iluminar também aqui, olha, embaixo da sobrancelha. E prontinho. Agora sim, todos os pontos do meu rosto que eu gosto de iluminar, ok? E eu amei essa cor. Eu achei que super combinou mesmo com o meu tom de pele e com o meu gosto, que é aquele tipo de iluminador com fundo mais champanhe, mais rosado. Olha que lindo. Aprovadíssimo também, pra variar, né, gente? Tem alguma coisa da Yves Saint Laurent que eu reprovei até hoje? Acho que não. Mas agora, como eu não tenho nenhum tipo de sombra ou paleta de sombra da marca, eu até fiquei de olho, viu? Só a minha sorte, a sorte também pro meu bolso, é que não tinham as cores que eu gostaria. Só tinham uns tons assim mais puxados pro rosado ou mais frios. E eu tava de olho numas cores aí mais puxado pro bronze. Então, como estava fora de estoque, eu pulei. Então, o que nós vamos fazer? Para finalizar aqui os olhos, eu vou voltar com o bronzer, que o bronzer sempre faz essa função de sombra. Se você estiver na correria, inclusive, é uma boa estratégia para terminar aqui o look dos olhos, aplicando a sombra. Eu vou começar na pálpebra móvel e depois eu vou subindo mais um pouco, esfumando e começando a dar uma clareadinha, tá vendo?
Finalizada então essa parte do look dos olhos com um bronzer. E sinceramente, gente, isso mostra pra gente que a gente não precisa ter todos os itens de maquiagem que uma linha oferece. Você consegue perfeitamente aqui ter uma sombra usando o bronzer, não necessariamente uma paleta de sombras. E para completar, eu acho que vai dar certo. Eu vou pegar novamente aqui o nosso iluminador e vou aplicar para dar aquele brilho que não pode faltar. Vejam só como total entrega o efeito que a gente busca quando vai fazer os olhos, que é iluminando o cantinho interno e trazendo uma profundidade aqui nos olhos com uma sombra marrom puxada para o bronze. Então, só mostra pra gente que tá tudo bem se a gente não tiver uma paleta de Yves Saint Laurent. Mas se eu ganhar, óbvio que eu não vou reclamar. Agora, para finalizar o look dos olhos, nós vamos de máscara de cílios e a nossa tradicional Lash Clash de Yves Saint Laurent, que nunca falha. E hoje eu vou usar a cor preta, que eu também tenho a marrom, mas hoje o look vai ser com máscara preta. Agora sim, máscara já aplicada, e vocês devem estar reparando aqui que eu fiz um acabamento nos cílios inferiores, que eu percebi que na hora de aplicar a máscara estava pedindo aí mais uma sombrinha, então usei o bronzer também para fazer esse acabamento aqui antes de aplicar a máscara. E agora nós vamos para um produto que ele é muito fofo, gente. Ele foi brinde dessa compra e eu tô falando, olha, desse mini gloss. Gente, é tão pequenininha a embalagem que fica até difícil ler o que tá escrito aqui, mas eu vou tentar. Vamos lá, tá escrito Yves Saint Laurent Love Shine Plumping Lip Oil Gloss. Consegui ler. E essa cor é a 44, então ele é um gloss barra lip oil. Vamos ver como é essa cor. Realmente eu não me lembro se tem um fundo rosado ou um fundo mais coral. Não, na verdade, ele é um fundo mais frio, meio uva. Bom, não combinaria muito com um tom assim que eu tô fazendo mais bronze da minha pele, mas vamos ver como fica, porque obviamente eu vou testar. Eu achei belíssima essa embalagem, mesmo sendo pequenininha. Ótimo para você colocar assim num bolso bem pequenininho de alguma bolsa que você tenha, que numa emergência, olha, você já tem como deixar os seus lábios hidratados. Então, bora lá aplicar. Mas esse fundinho de cor, gente, é muito discreto, quase que não dá para perceber. Eu não tenho nenhum lápis labial da marca, mas eu vou aplicar somente ele aqui pra gente perceber como que ele fica nos lábios sozinho, e depois eu venho com um lápis de boca de outra marca só para fazer um acabamento mais bonito. E ficou assim o acabamento desse lip oil barra gloss. Eu não chamaria de gloss não, porque ele é muito fininho. Mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais grosso que um lip oil. Ele tá realmente aí no meio do caminho, mas ele tá bem confortável nos lábios, não chega a dar aquele grude que pode te dar aquele medo de criar babinha, não. Tá bem confortável, mas como eu disse, ele fica mais bonito se os lábios estiverem contornados. Então, pera aí que eu vou pegar um lápis para terminar esse look. Ah, agora sim, já deu outra vida aqui nos lábios, né? Vou mostrar para vocês qual foi o lápis que eu usei, que foi esse aqui da Máquina Cor Plum. E aí, sim, ficou um combo bem bonito. E enquanto eu tava aplicando aqui o lápis, eu percebi que os meus lábios começaram a arder. Então, de fato, como tá escrito aqui nessa embalagem pequeniníssima, mas tá dizendo que é plumping, então, de fato, vai trazer aí essa leve ardência para trazer um efeito mais plump nos lábios. E aí, vocês acharam que eles ficaram mais carnudos? Bom, eu sempre acho que meus lábios estão sempre grandes, independente do produto que eu tô aplicando, principalmente se eu faço contorno. Mas eu gostei, achei que ficou numa cor, um fundinho assim bem suave, mas sozinho confesso que eu não usaria. Eu preciso sim de um contorno para dar um formato melhor aqui nos meus lábios. E se de fato entrega aí esse efeito plump, não sei dizer, vou deixar vocês aqui comentarem. E agora, literalmente, para finalizar, eu tenho um último produto comprado aqui recentemente, que é o pó finalizador. Ele se chama All Hours Hyper Finish e o meu, ele é na cor translúcida. Resolvi comprar ele nessa cor universal
para ver como que vai ficar na minha pele. Lembrando, gente, que pó finalizador tem exatamente essa função, finalizar. Ele não é aquele tipo de pó que você vai usar para fazer um baking ou para selar toda a sua pele logo depois dos produtos líquidos cremosos. Não é essa a função de um pó finalizador. Então, ele vai ser justamente importante nessa etapa final da maquiagem, onde esse pó vai trazer um acabamento aí mais aveludado para sua pele. Então, só mostrando para vocês, ele tem aqui, olha, esse fundo de cor branco, mas eu espero que ele não vá ficar branco. E só para mostrar para vocês, ele vem também com uma esponjinha aqui no fundo, tá? Mas, como sempre, eu prefiro usar minha própria esponjinha ou até o pincel. Hoje eu vou usar o pincel. Então, eu tô sentindo um cheirinho que eu não consigo descrever agora para vocês. Mas parece um cheiro de arnica ou eucalipto, não sei, é alguma coisa aí que me remete a esses cheiros. Eu vou até olhar aqui na composição o que que tem. Olha que interessante, gente, eu tô olhando aqui na caixinha, esse produto, ele também tem ácido hialurônico, niacinamida e extratos de limeta, que eu acho que deve ter aí alguma relação com esse cheiro meio cítrico. Que interessante! Que ele vem da Yves Saint Laurent Beauty Ourique Community Gardens. Em algum lugar do mundo estão esses jardins. Mas que interessante. Eu percebi logo esse cheirinho. Então, bora lá aplicar. Vou pegar assim, ó, com um pincel de pó e vou trazendo, dando um acabamento na pele toda, mas de uma forma bem suave para também não carregar demais com esse produto, que ele é só mesmo para finalizar, como o nome diz. Se de fato havia alguma diferença, mas enfim, tarde demais. Espero que vocês estejam vendo aí alguma diferença, porque no espelho eu tô vendo sim, bem sutil, tá? Mas é uma diferença assim que traz esse toque mais aveludado aqui na minha pele. E ficou assim então o resultado depois da aplicação desse pó finalizador com ácido hialurônico e niacinamida. E isso foi surpresa para mim. Mais motivo para ter gostado de investir aí nesse produto, porque itens de skincare nunca são demais. E agora eu só queria mostrar aqui para vocês essas 3 embalagens juntas, porque elas têm o mesmo tamanho e aquele detalhe que eu comentei com vocês mais cedo. Na capinha, você já consegue ver a diferença entre as cores, que já te remete qual produto que é. Esse aqui, então, pó facial, o branquinho iluminador e o marrom bronzer. Perfeitos, inclusive, para enfeitar ainda mais a nossa penteadeira. E esse foi o look de hoje, construído com a maioria sendo produtos Yves Saint Laurent. Apenas 2 aí vocês viram que não fazia parte da marca, mas eu amei o resultado final. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês também gostaram desses novos produtos que eu comprei. Na minha opinião, eles foram perfeitos. Não consegui reprovar nada, gente. Vocês sabem que eu também sou muito fã da marca e eu também sou muito sincera. Não é porque é um produto caro e importado que eu vou rasgar elogios. Eu, de fato, aqui vou dar minha opinião sincera, até porque eu tô gastando o meu próprio dinheiro. E antes de gastar, eu vou lá pesquisar para ver se de fato vale a pena comprar. E normalmente, na maioria das vezes, eu acerto. Então, mais uma vez, todos eles aqui estão de parabéns. Inclusive, eu vou dar até um destaque nesses 2 produtos que são o bronzer e o iluminador da marca, porque eles tiveram uma versatilidade aqui incrível. Eu consegui fazer esse look nos olhos usando esses 2 produtos e ninguém diz que eu não usei nenhuma paleta de sombras. Eles de fato entregaram aí o que a gente normalmente busca na hora de fazer uma sombra nos olhos. Então, estão de parabéns, super cumpriram aí além da sua promessa. O resultado final da maquiagem eu também gostei, apesar de que, na minha opinião, gente, daqui pra cima tá um look mais bronze, mais verão, e aqui embaixo, principalmente por conta dos lábios, eu tô mais assim um look outono e inverno. Mas no final eu acho que deu certo, como não é uma boca muito marcada, eu acho que tá aceitável. Vocês me contem aqui o que vocês acharam e aproveita também, se vocês esqueceram, aproveita esse momento para deixar o seu like e o hype da semana e se inscreve se você ainda não está inscrito para não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Agora aqui eu me despeço de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!